O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, Padre Gabriel Amorte, voz Bruno Correia. 28º dia. Eu me consagro a ti. A consagração a Maria exalta uma história muito antiga, ainda que nos últimos anos tenha se desenvolvido cada vez mais. É quase automático, como ponto de partida, voltar a alguns textos bíblicos. Há muitos, mas escolherei 2. São Paulo. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Romanos 12:1. E São Pedro. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. 1 Pedro 2:9. Um povo que participa da missão real, profética, sacerdotal de Cristo é, por sua natureza, um povo de consagrados. Por que então consagrar-se a Maria, ou seja, a Deus por meio de Maria? A resposta é óbvia, para compreender e viver a consagração batismal. Em 25 de março de 1984, João Paulo II renova a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, em união com todos os bispos do orbe, que no dia anterior haviam pronunciado as mesmas palavras de consagração em suas dioceses. A forma escolhida começa com as palavras da oração mariana, mais antiga, que remonta no século III. Sobre a vossa proteção nos refugiamos. É interessante lembrar que essa oração já é um ato de confiança em Maria por parte do povo. Com efeito, as consagrações coletivas são antiquíssimas e anteriores às consagrações individuais. Eis um breve exemplo. É belíssima a consagração de São Ildefonso de Toledo, morto em 667, ainda que o primeiro a usar a expressão consagração a Maria tenha sido posteriormente São João Damasceno, em 749. Durante toda a Idade Média, há uma competição de cidades e municípios que se oferecem a Maria, entregando-lhe muitas vezes as chaves da cidade em cerimônias sugestivas. É no século XVII, porém, que se iniciam as grandes consagrações nacionais. França em 1638, Portugal em 1641, Áustria em 1647, Polônia em 1656, a Itália tardou, só em 1959, pois não havia conquistado ainda a unidade nacional e porque as propostas anteriores não haviam sido concluídas. Depois das aparições de Fátima, as consagrações se multiplicaram. Lembremos a consagração do mundo, pronunciada por Pio XII em 1942. Em seguida, em 1952, da consagração dos povos russos, sempre pelo mesmo pontífice. Muitas outras nações se seguiram e quase sempre, como encerramento da Peregrinatio Mariae, consagravam-se ao seu Imaculado Coração. A consagração é um ato complexo, que se diversifica em cada caso. Uma coisa é quando um fiel se consagra pessoalmente, assumindo compromissos preciosos, e outra quando se consagra um povo, toda uma nação, ou inclusive a humanidade. É justo nesses casos expressar-se de diversas maneiras, como fez Pio XII no fim da primeira consagração do mundo, para o qual usou 3 verbos: consagro, entrego, ofereço. Como não há espaço para dizer tudo, limitar-me-ei a uma reflexão sobre a consagração individual, bem explicada teologicamente por São Luís Maria Grignon de Montfort, de quem São João Paulo II foi um ardente seguidor, com seu lema Totus Tuus, extraído do próprio Montfort, que por sua vez o tinha tomado de São Boaventura. Recordemos 2 motivos. O primeiro nos oferece o exemplo do Pai,
que nos deu a Jesus por intermédio de Maria, confiando-a a ela. Disso se presume que a consagração consiste em reconhecer que a divina maternidade da Virgem, a exemplo dessa escolha do Pai, é a primeira razão que nos impele à consagração. O segundo motivo é o exemplo do próprio Jesus, a sabedoria encarnada. Ela se encomendou a Maria não apenas para receber a carne e o sangue, mas para ser criado, educado e crescer sob o seu olhar em sabedoria, idade e graça. Será que poderíamos encontrar uma educadora melhor do que a que foi escolhida por Jesus? Acrescentemos algumas consequências, ou seja, os compromissos assumidos. Número 1. O compromisso de imitar a Maria, que não é apenas mãe do Senhor, mas também a sua mais fiel discípula, aquela que sempre disse sim incondicionalmente. É necessário compreender cada vez mais a Maria para poder imitá-la em suas virtudes tão gratas a Deus. 2. Temos de obedecer a ela, pois ela nos anima continuamente a obedecer Jesus. Por isso, a consagração a Maria faz parte do plano para viver como cristãos. Montfort identifica como uma renovação dos votos batismais. Por isso, é uma renovação de nossa fidelidade a Deus, a exemplo e com a ajuda da Virgem. 3. Consagrar-se é acolher Maria em nossa vida, seguindo o exemplo de João. Maria levou muito a sério a sua maternidade sobre nós. Trata-nos como filhos, provê a todos como filhos. A nós cabe reconhecer essa maternidade espiritual, acolher Maria em nossa vida de fiéis e tornar essa presença ativa, favorecendo sua ação sobre nós. 4. Não se pode acolher Maria se não acolhemos os irmãos, também filhos de Maria. Não podemos acolher Maria e sentirmos-nos seus filhos se não acolhemos a Igreja e não nos sentimos filhos da Igreja. Certas frases tão difundidas como creio em Deus, mas não creio nos padres, aceito a Cristo, mas não aceito a Igreja, não fazem sentido, sobretudo, para quem se consagra a Maria, mãe da Igreja. O novo mandamento não se limita a prescrever que amemos ao próximo como a nós mesmos, mas exige: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. João 15:12. Não se ama a mãe se não se ama a todos os seus filhos. 5. E um pensamento conclusivo: consagrar-nos a Maria, entre outras coisas, porque confiamos em sua poderosa intercessão. É Deus quem a fez tão grande e poderosa em nosso benefício. Sabemos quão frágeis somos. Encomendemos-nos então a Maria, para que reze por nós, agora e na hora de nossa morte, os dois momentos mais importantes de nossas vidas. Vemos, pois, que a devoção a Maria não consiste, como infelizmente acontece com muitos, simplesmente em recorrer a ela quando passamos por alguma necessidade. Não se ama alguém se só recorremos a ela quando queremos pedir algo. Parece-me que essa breve explicação pode nos servir de ajuda. Sigamos os conselhos de Montfort e comecemos vivendo, ainda que o primeiro passo da consagração, fazer tudo com Maria. Veremos que nossa vida mudará totalmente em poucos dias. Reflexões sobre Maria. Todos os títulos de Maria e as relações com ela têm o foco em sua maternidade para com Jesus e para conosco. Se ela pediu que lhe consagrassem o mundo, a Rússia e seus povos, é porque assim deseja o Senhor. Consagrados a ela, guia-nos ao amor de Jesus, a observar as suas palavras. Vemos nisso um grande bem, tanto para os indivíduos como para a sociedade humana.
sobre nós. Não pensemos que somos mais inteligentes que o Pai, que confiou seu Filho unigênito a Maria. Esse é um claro exemplo do caminho a seguir. Reflitamos sobre as razões e os compromissos da consagração para renová-la e vivê-la plenamente. Por sua natureza, a consagração não é um ato isolado, mas uma tarefa a ser vivida dia após dia.